Rodrigo Constantino. E acaba de chegar o nosso querido Adriles Jorge. Querido. Fala o nosso... Estão te chamando aqui de rei das polêmicas. Não, isso é intriga da oposição, Emílio. Isso é intriga da... Manda uma máscara dessa pra mim, porque a máscara chinesa eu não tomo por enquanto, não. Eu sei, cara. Eu vou falar pra você. Essa máscara é o maior sucesso, mas é muito boa, cara. E todo mundo me pede a máscara. Entra no site e compra. Todo mundo que pra você é barato, você ganha em dólar. E eu tenho esse problema todo aí que vocês descreveram pra usar máscara na academia, eu sofro com todos eles. Eu vou pedir pro Gustavo, mandar. Você manda lá pro Constantino na Flórida, ele vai mandar pra você. Pronto. Vai mandar pra você. Isso. Pronto. Manda lá pra ele, tá? Boa, Constantino. O que nós vamos falar, meu querido professor? Claro, vamos lá, com uma caracterização um pouco diferente, mas tudo bem, vamos lá. Eu quero saber da Venezuela, desse imperialismo que você gosta tanto. A Venezuela está interferindo no governo internacional, vai sofrer igual uma sanção da ONU, igual o Brasil e o Mandrião, que você tanto adora. Eu queria que você explicasse sobre isso, ou tentasse, claro, porque não leu nenhum livro da prateleira. Boa, professor Papagaio. Olha só, o Rodrigo Maia e companhia, né, Fernando Henrique Cardoso, ex-chanceleres, descobriram a Venezuela só agora, quando o secretário dos Estados Unidos, Mike Pompeo, foi lá em Roraima, né, para essa operação acolhida, que é justamente receber os venezuelanos que estão fugindo, né, da ditadura socialista, porque sempre assim, o socialismo é maravilhoso na utopia e na prática precisa construir muro para impedir saída do povo, né? Enquanto que os países capitalistas, como o Império Estadunidense, segundo o professor Papagaio, né, precisa construir muro para impedir a entrada ilegal, né? Essa é a diferença do socialismo para o capitalismo. Mas veja, o Rodrigo Maia, o Fernando Henrique, todos estão preocupados com a soberania nacional, com os princípios constitucionais, determinação dos povos, eu adoro essa expressão, né? E só não parecem preocupados com o povo venezuelano, que está lá, a ONU, que é aquele antro, aquele cabide de emprego que serve para pouco mais do que discursos bonitos. Até a ONU, com atraso de mais de uma década, reconheceu que o regime é opressor, persegue, tortura, sob mando do próprio Maduro, né, a população dissidente, por motivos políticos, né? E agora o Rodrigo Maia vem em defesa, né, dessa autodeterminação dos povos, dessa soberania nacional. Qual? O Brasil e os Estados Unidos não reconhecem o regime de Maduro como legítimo. É o Juan Guaidó o presidente oficial para o Brasil e para os Estados Unidos. Então é óbvio que não existe essa preocupação diplomática em relação a um país que está tomado por uma quadrilha, né, ditatorial. Então a preocupação do Brasil e dos Estados Unidos é com o povo venezuelano, ao contrário da turma aí da esquerda caviar, que preocupa-se só com as elites e lembrou que a Venezuela existe só nesse contexto. Agora, claro, tem um argumento mais pragmático de fazer que a época, nas vésperas da eleição americana, né, pode parecer campanha. Agora, cá entre nós, né? O brasileiro não vota nos Estados Unidos, o americano já sabe que o Trump tem uma postura mais firme contra essas ditaduras socialistas. Se os democratas defendem esse povo, se o Bernie Sanders, né, acha que o Maduro é um governante legítimo, assume logo isso e vamos ver o que o eleitor acha, né? Então não tem que ficar escondendo esse viés radical dos democratas de hoje. Constantino, meu companheiro de armas. Querido. Queria te fazer uma pergunta de políticas identitárias. A Magazine Luiza, você deve saber disso, está querendo recrutar apenas candidatos negros. Você não acha que isso pode incutir um princípio de um tribunal racialista que vai pesquisar o fenótipo das pessoas? A gente vive num país miscigenado, que todo mundo é misturado, que seria um passo para curar o racismo. A gente é exemplo para o mundo de cura de racismo, ainda que exista racismo pontualmente no Brasil. Essa nova divisão entre brancos e negros, você vai criar uma espécie de balança, quem tem mais melanina na pele, quem tem o nariz mais largo. Não é uma coisa meio grotesca e que é oriunda do sistema de cotas? E olha, que o sistema de cotas é uma coisa de direito positivo. Aí é um direito negativo. Você está restringindo a possibilidade de pessoas que sejam mais pobres, inclusive, que se consideram brancas ou que são consideradas brancas por movimentos identitários, de entrar. Isso não é um tribunal racial? Não é uma coisa eminentemente racista o que está sendo feito pelo Magazine Luiza? Adriles, eu gosto que o Adriles faz a pergunta e já respondeu. Exatamente. Exatamente. Comente a minha resposta. Só vê se está certo. Eu comento a sua resposta, né? Vamos lá.
O que acontece? Eu entendo a preocupação de quem acha que existe um racismo sistêmico, apesar de existir uma narrativa, né, da esquerda progressista nos Estados Unidos, no Brasil, para pintar todo mundo como racista, sendo que não é verdade, são casos muito mais isolados. Eles querem acusar o sistema de ser racista, e aí eles dizem que não existe racismo reverso, que é aquela coisa meio Marcuse, né? A repressão tolerante, né? Quer dizer, o sujeito que vai lá, se veste que nem fascista, bota a máscara da Antifa ou do Black Bloc, pega em arma branca e parte para paulada em cima de brancos, isso não é agressão, isso não é violência, isso não é fascismo. Por quê? Porque é feito em nome do combate ao fascismo e ao racista, é o ódio do bem, né? Então isso é balela. Óbvio que existe o racismo reverso, né? E mesmo que fosse boa intenção, mesmo que fosse tudo isso, existe uma predileção por candidatos brancos intuitivamente, de forma velada ou não assumida. Mesmo que isso fosse verdade, eu não consigo ver como que a forma adotada reduz o problema a ser endereçado, a ser atacado. Quando você está segregando com base nesse conceito, é óbvio que o conceito sai fortalecido. Era a minha mesma crítica às cotas raciais. E cai nisso que você falou, Adriles. Como você não tem, ainda mais num país como o Brasil, você não vai instituir a gota de sangue, aquele critério absurdo que os Estados Unidos tinha, né? Num país onde 40% se diz pardo, é um país miscigenado, como é que você vai fazer isso? Então é autodeclaratório. Ok, então todo mundo se diz pardo, acabou o problema. Então vai ter que ter daqui a pouco uma banca para julgar. É o que já está acontecendo em universidades. E isso aí é um tribunal racial, isso é o que Hitler estaria aplaudindo, né? Hitler, que, segundo alguns historiadores nazistas, não era tão Lúcifer assim. Eu estou brincando, ninguém disse isso. Disseram sobre Stalin, né? Mas Stalin pode. É o Caetano Veloso, então ele é fofo, né? Então, olha, tudo isso é muito bizarro. Eu não consigo entender sequer como estratégia de marketing da empresa. Aí tem uma turma libertária, né, Adriles, que vive na Torre de Marfim. Mas a empresa é livre para escolher como ela quiser o critério. Tudo bem, mas e se ela colocasse exatamente a mesma coisa, só que só brancos? A gente sabe qual seria a reação. Então, o que a gente está discutindo aqui não é se a empresa deveria ou não ter o direito de escolher o critério que ela quisesse, né? O que a gente está discutindo é que existe um clima, né? Um zeitgeist, para falar bonito aí a linguagem dos intelectuais que criam Adriles, né? Esse clima que é um clima que é aquela ditadura do politicamente correto. Daqui a pouco você, se for homem, branco, cisgênero que eles chamam, né? Sim, heterossexual, essas coisas todas, cristão ou judeu, acabou, você tem que pedir perdão por existir e podem tudo contra você. Isso não é razoável. Nos filmes do Oscar, se você é branco, heterossexual, agora tem cota até pra trama. Você tem que representar minorias étnicas e a injustiça sofrida. Ou seja, se você nasce homem, branco e heterossexual, ordinariamente você vai ser o vilão dos filmes do Oscar. Deixa eu falar uma coisa pra você. E é a morte da meritocracia. Isso é a morte da meritocracia individual. Eu pediria para que vocês saíssem desse mundinho e voltassem pro afegão médio. O que interessa... o seu mundo. Você acha que o afegão médio, o cara que tá pegando ônibus aqui, tá preocupado com isso? Fazendo baldeação. Publicidade. A publicidade do Magazine Luiza. Fique em Casa foi uma puta publicidade. Isso é publicidade. Propaganda. É propaganda. Propaganda. Publicidade perversa. Propaganda. Que interfere na vida das pessoas. Eu sei, mas fica lá no Twitter brigando. Aqui a gente tem audiência no Brasil inteiro. Isso é bolha. Aqui a audiência no Brasil inteiro é o que interessa. É o que interessa. É o dinheirinho no fim do mês, é o ônibus funcionando, é acabar com a pandemia, é isso que os caras estão preocupados. Então, para isso, nós temos boa notícia, Emílio. Boa. E a economia está se recuperando mais rápido do que o previsto, não só no Brasil, né, nos Estados Unidos também, e isso está incomodando, inclusive, a oposição ao Trump e ao Bolsonaro, né? Quando a gente olha, hoje, parece que só existe o Pantanal, e só o Pantanal tem incêndio, né? Porque está todo mundo usando isso, a gente até acha que a pandemia acabou, né? Daqui a pouco vai ser a dengue, cada hora é uma coisa, né? Mas veja, o incêndio nas florestas aqui na Califórnia, o bicho pegou. Né? Aí aqui eles falam que a culpa do aquecimento global, mudanças climáticas, e o problema é o Trump, sendo que é um estado dominado pelos democratas há décadas, né? Aí no Brasil, hoje eu entrevistei no Jornal da Manhã 2, um senador e um deputado, e todo mundo dando um jeito de acusar o governo. Mas aí quando eu apertei na pergunta, né, até porque um deles falou, o Brasil não tem estrutura para lidar com isso. Eu falei, vem cá, primeiro lugar, tinha antes? Não tinha. Segundo, os Estados Unidos têm estrutura para burra, é o país mais rico do mundo. E olha a Califórnia.
Então não dá para ficar culpando só Bolsonaro. Então até eles tiveram, não, isso não é um problema de um governo, isso é um problema geral, não sei o quê. Quando você aperta, né, aí a turma peida, como diz, né? Apertou, isso, apertou, peidou. O que acontece, né? É narrativa, Emílio. E aí vem o afegão médio. O povo está preocupado com o emprego, com a retomada da economia. O agronegócio é a locomotiva do PIB brasileiro, é muito importante. O agronegócio, eventualmente, alguns fazendeiros e tudo mais podem cometer algum tipo de incêndio ilegal, de crime? Pode. Mas nós não podemos aceitar a narrativa falsa, fake news, de que o agronegócio brasileiro desrespeita o meio ambiente. O Brasil não tem que pedir desculpas em relação a isso, não. O Brasil não é patinho feio do mundo. E isso é uma narrativa que vem de fora, porque a turma sabe que não consegue competir com os produtores brasileiros, que geram emprego e renda, e querem o quê? Floresta intacta no Brasil e fazenda na França, né? Ou nos Estados Unidos. Então, nós não podemos aceitar passivamente esse discursinho ideológico. O Brasil não tem que pedir desculpas e o presidente Bolsonaro vai fazer o discurso agora de abertura na ONU exatamente nessa linha. E ele está certo. Ele merece aplauso de todo brasileiro patriota em relação a isso. Obrigado, em relação a isso. Porque tem uma coisa, viu, Constantino? Porque isso é fato. Quem toca o Brasil é o agronegócio, cara. É a máquina do Brasil, é o agronegócio, são os produtores e tal. Só que como se vende esse negócio, que o cara é um vilão, é lógico que todo mundo quer proteger o verde, mas não dá para ser a Disneylândia, mesmo porque ninguém vai visitar. Quem já foi para a Amazônia? Ninguém pisa lá. Só quem mora lá que conhece direitinho a dificuldade que o cara tem ali. Então porque eles têm uma visão da elite, né? Eles têm uma visão do conforto da Vila Madalena ou do Leblon, e a natureza é uma coisa Avatar, é o filme Avatar. Né? A natureza é hostil, o ser humano progrediu dominando a natureza. Né? Agora, claro, nós temos que nos preocupar com o futuro, com a sustentabilidade. Agora, é um luxo de alguns, ainda mais aqueles europeus lá que fizeram todo o estrago que fizeram, achar que vai ficar totalmente intacto. E mesmo assim, o Brasil, repito, o Brasil não é o patinho feio nessa história. Nós temos uma energia limpa, nós temos florestas preservadas, 70% quase. O Brasil é floresta. Então, esse papo aí é papo de marina, é papo de gente que fala para essa bolha aí, né? Ô Constantino, mas você não acha que aí o Mandrião erra? Porque o Mandrião, ele erra, o genocida. Ele erra quando ele erra muito, o Mandrião. O Mandrião só erra quando ele vai falar e fica. É lógico, ninguém quer ver queimada, ninguém quer destruir a natureza. E o cara da França lá tá querendo então aí acabar com a União Europeia, o Mercosul, sai do assunto sério e acaba virando esse negócio. Tem que dar um toque. São as cascas de banana, né? E na imagem também, né? O presidente... É aquela história, Emílio, a gente fica pé da vida porque a gente percebe essa articulação, essa manipulação e às vezes reage com o fígado, reage irritado, né? O presidente, ele tem que evitar essas cascas de banana. Ele sabe que tem as pegadinhas, ele sabe que tem uma narrativa, mas ele não pode ficar levantando a bola para cortar. Então, ele tem que tomar algum cuidado nesse aspecto, né, com a comunicação. E aí, talvez, tem que dividir o papel dentro do governo daquela figura típica que a gente está acostumado a ver em filme americano, do good cop e o bad cop, né? Tem o policial durão e o policial diplomático. Então, não cabe a ele o papel de rebater essa podridão da ala da mídia que usa essa narrativa para desgastá-lo. Não cabe a ele rebater dessa forma. Eu sei que às vezes dá vontade, mas ele é o presidente, então ele não pode cair nisso. Ele tem que vá alguém lá do governo, bando de fake news, e ele reage, não, eu entendo a preocupação é legítima, mas o Brasil vai mostrar que não é o patinho feio. É por aí, entendeu? Mas Constantino... Calma aí, rapidinho, respira um pouquinho, só fazer uma questão aqui. Constantino manda bem. Espírito de equipe, Adrilles, Consta, você vai tomar a vacina do Dória, a vacina chinesa? Eu quero saber que agora o cara... O que tem por trás da vacina e também nos Estados Unidos essa discussão? Vamos lá, eu não quero entrar em tese conspiratória, apesar do que falar da China tentando dominar o mundo com a sua geopolítica agressiva não é tese conspiratória, é ler ou escutar o que as autoridades da ditadura chinesa, do PCC, estão dizendo, né? Ou fazendo com Hong Kong, com Taiwan e por aí vai. Então isso não é tese conspiratória. Agora, eu não preciso elocubrar muito aqui sobre maquinações chinesas. Basta dizer o seguinte, a China é uma ditadura sem transparência, opaca,
tem para trás vários deslizes em relação a vacinas mesmo e a medicina. A OMS, por pressão da China, teve que reconhecer a medicina chinesa, que é placebo, que é pseudomedicina, né? Teve que reconhecer como medicina tradicional, por pressão da China. Então, veja, eu não confio. Os produtos made in China, eu compro um monte, não dá para fugir hoje em dia. É tudo baratinho e meio vagabundo. Então, assim, eles estão aprendendo, né? Que nem a Coreia passou por esse processo e os carros coreanos melhoraram e tudo mais. A China está aprendendo rápido. Agora, quando mexe com saúde e numa pandemia que foi parida lá, e que eles estão fazendo às pressas, a toque de caixa, essa vacina, eu me reservo o direito de ficar com os 2 pés atrás. E alguns, à esquerda, eu acho que deviam ficar, inclusive, com as 4 patas atrás. Né? Então, assim, evite o excesso de empolgação, porque, claro, tem o Butantan para fazer aí um filtro, né? Mas a coisa tá... E mesmo o Dória, né? O governador Dória, ele tá muito empolgado com essas parcerias todas com a China, não dá pra entender, não. Outro dia ele tava elogiando aí a democracia e tudo. Ele tem que demonstrar um pouco mais de apreço a isso, a soberania popular. Candidato. Privatizar tudo, vender dos caras. Mas os caras estão desesperados. Mas posso falar uma coisa pra você, Constantino? A gente tem que aprender uma coisa. O povo é muito mais inteligente que os políticos. É verdade. Como a sabedoria popular. E a turma acha que a turma é boba. A turma acha Emílio, sabe qual é a certeza quando é demais come esperto. Eles comparam a inteligência média da elite intelectual com um sujeito qualquer a esmo, aleatoriamente pego no povo. Só que a sabedoria popular está justamente no conjunto. É isso que alguns pensadores entenderam e que a arrogância dessa elite intelectual deixa escapar. Eles acham que porque um isolado ali contra um isolado lá pode ser que seja diferente, eles acham que não existe sabedoria no povo como entidade, essa coisa que é meio caótica, mas que vai apontando as direções. Perfeito. Eu dou um exemplo em relação a isso que você falou agora, Emílio. Eu hoje mesmo tentei arrumar uma treta ali, mas não disse nomes não, porque senão mexe com amizades antigas, frequentaram até minha casa aqui já. Mas olha, tem alguns candidatos, pré-candidatos aí a São Paulo, né? Sim. Que eles estão tão ávidos a causarem uma impressão de que são espontâneos, que soa muito artificial. Postando foto dormindo no metrô, sei lá o quê, tá cansado, dançando sem saber que tava filmando. O negócio é tão encenado, mas é tão encenado, que não é isso que o povo quer não, Joyce. Pelo amor de Deus, o povo quer o genuíno de verdade. Não é o genuíno fake. Não é o genuíno fake. Você não pode se esforçar tanto assim pra soar natural, porque isso é antinatural por definição, meu Deus do céu. Você quer arrumar treta. Já não chega lá o careca lá, ó. Mamãe falei. Não, ele quer inimizade. Lá no programa dele. Ah, tá, o Josias. Os caras se juntam. Mas o Adrilles é de esquerda, hein? O Adrilles é. Deixa eu te fazer uma pergunta pra te colocar contra a parede. O Adrilles é. Tá muito puxa-saco isso aqui. Deixa eu te colocar. Puxa-saco não, rapazinho. Puxa-saco você vai falar isso no teu programa. Chico Bento tem uma pergunta. Deixa eu colocar o Constantino na parede. Vai lá, Tonho aqui, ó. O Obama, quando morreu o Scalia, a gente tá vendo agora que morreu a juíza progressista lá, recém-falecida. O Obama tentou colocar lá, chuchar um juiz progressista quando o Scalia morreu e o Congresso falou, não, aqui não, espera a eleição acabar pra depois você nomear. O Trump tá tentando fazer a mesma coisa. Você justifica isso? E eu queria que você fizesse uma reflexão sobre exatamente esse equilíbrio da Suprema Corte Americana, que tem 5 conservadores e 4 progressistas. E aqui não tem. São essas duas perguntinhas. Duas perguntinhas. Vamos lá, então, pra fechar hoje, né? Vamos lá. Morreu a Ruth Ginsburg, ela era uma progressista, né? Inclusive, ela assinou o livro do Scalia, do Antonin Scalia, que foi indicado pelo Reagan, tem a prefácio dela. Ou seja, por que eu estou mencionando isso? Porque é uma época que está se perdendo, onde os opositores conseguiam ter um diálogo civilizado. Tem que aprender isso, hein, Constantino? Isso é importante. Agora, vamos lá. Em primeiro lugar, a Ruth... lamentamos a morte, né? Ela era uma progressista. Por que eu estou dizendo isso também? Porque o Barroso, o Rodrigo Maia e o ex-ministro Sérgio Moro, todos lamentaram a morte, legítimo, mas destacaram a visão política dela.
Me desculpa, quem faz isso está se colocando do lado esquerdo, tá, Moro? É lado esquerdo. Ela não era um Scalia. O Scalia era um originalista, o texto da Constituição tem que valer. Eu não sou ativista, eu não quero reescrever a Constituição como organismo vivo. Quem quer isso é a esquerda, que é ativista, que quer legislar. Então, a Ruth tinha as bandeiras dela de luta de mulher e tudo mais, que eram ativistas. Ativistas, as bandeiras, né? O Moro, quando elogia isso, ele está se colocando à esquerda. Mas é verdade, o Adriles, quando o Obama teve essa opção, essa oportunidade, né? Ele quis, e aí a turma controlava o Congresso, falou, opa, aqui não, né? E agora inverteu o sinal. Os dois lados estão sendo hipócritas. Os dois lados. Agora o Joe Biden está falando, é o presidente próximo que tem que escolher, e os republicanos estão falando, mas o presidente tem o direito. E tem. E a Ruth deu uma entrevista recentemente, viva, e falou, o presidente é eleito por 4 anos, não 3. Cabe a ele escolher. Então, ele vai exercer esse direito, e é muito importante isso, porque vai despencar, vai desbancar o lado progressista e vai ter pela primeira vez em muito tempo uma maioria mais conservadora, que quer fazer valer ali a letra da lei, em vez de manipular a Constituição ao bel prazer daqueles que querem empurrar a história, como usou a expressão o Barroso, né? Então, eu, particularmente, acho isso mais importante do que a reeleição do Trump, que eu acho que vai acontecer. Mas isso aí vale para os próximos 40 anos. Exatamente. Então, é muito importante que o Trump escolha bem. E é uma lição para o Brasil, né? Esse equilíbrio entre conservadores e progressistas na Suprema Corte. Então, mas brasileira também. Mas a Suprema Corte, mesmo a Constituição lá é mais simples. A Suprema Corte lá não tem um deus da calvície. Não tem lá. Aqui tem ditadura progressista. Aqui é só vedete. O Scalia, que o Adriles mencionou, o Scalia tinha uma frase muito boa que é assim, o juiz que não escolhe, que não decide contra as suas vontades, opinião de mundo, desejo e tudo mais, ele não é um bom juiz. Perfeito. Esses juízes que querem decidir com base na sua visão ungida de mundo, da Torre de Marfim, que nem o Supremo Pavão ativista, né, que é o Barrosão, esse pessoal é perigoso. Esse pessoal é muito perigoso. O juiz está lá para outra coisa. Ele não está lá para legislar, não. Ele está lá para fazer valer a Constituição. Perfeito. Isso é uma coisa que o Marco Aurélio Garcia disse, né? Brincando da cirurgia que ele fez. É que eu estou levando muita canelada da Constituição. A Constituição brasileira e o povo estão levando muita canelada. E é verdade. Mas aqui virou tudo vedete, né, meu? Virou popstar. Não, mas aqui tudo progressista. Você tem uma ditadura. Acaba aí, Zé Metafísica. Só de 20, 30 anos. Tá bom. Entendeu? Pra que serve a metafísica? A gente tá discutindo. Pra falar de duende... o sentido da vida. Duende, ET e bruxa. Ai, maduro ditador. É pra isso que serve. Você guarda a sua metafísica. Não, eu vou tirar minha metafísica. Duende, ET e bruxa. O sentido da vida, animal, é religioso. Eu vou agradecer. Peraí, deixa eu falar. O Constantino, quarta-feira, às 11 da manhã, ele tem a live que ele faz, que é sensacional. Eu assisto depois. É no canal dele, Constantino Rodrigo, no YouTube. Entra lá, põe o sininho, aí te avisa. Abraço, companheiro. Obrigado, hein? Obrigadão, Emílio. Valeu a todos. Você quer fazer quer que a gente faça a pergunta que você fez aqui para Joyce? Qual é a pergunta? Deixa uma pergunta afetiva. Pinga fogo. Deixa uma pergunta afetiva para ela. A pergunta afetiva? Joyce, se você não acha que está exagerando demais na naturalidade artificial? Eu gostava dela mais gordinha. Não, a Joyce está linda. Naturalidade artificial. Não, pode engordar um pouco. Linda. Vou convidar ela para puxada de bode. Eu vou fazer um break rapidinho e agradecer o Rodrigo Constantino, sempre falando bem. Beijo, Constantino. Não precisa gritar, idiota. Obrigado, Adriles também. Sem briga. Não, já falaram aqui. O Marcão do Povo, não briga com a Adriles. Eu ouço a voz rouca do povo. Claro, a voz rouca das ruas. Porque a voz do povo é a voz de Deus. E falaram que eu maltrato a Adriles. Você está interrompendo muitas pessoas. Não, interromper eu interrompo. Eu tenho que interromper pelo time. Sabe o que é isso aqui, ó? Timing. Isso é time. Mas estão dizendo que você está me imitando, você está atropelando a voz alheia. É verdade, querido.